Olá pessoal, bem-vindo ao Bom Dia do Lado B, cenários pré-live. Meu nome é Rodolfo e hoje vou gravar para vocês os jogos dessa sexta-feira, né? Dia 5/1. A gente ainda tá passando por um momento nem de poucos jogos, né? Não está tendo como volumar muito, mas estou conseguindo tirar valores de alguns jogos. Mais pra frente vou comentar com vocês também os jogos de hoje, falar um pouquinho o que eu vi, o que eu fiz, o que eu achei. Antes de a gente começar a falar das nossas redes sociais, Instagram e YouTube, Lado B do Trade Esportivo. Quem puder, segue a gente lá, dá uma moral, que a gente fica bastante satisfeito. Além de mim, tem o Cabal e o Josialdo. Esses dias não estão conseguindo gravar, então vou gravando aí, fazendo alguns temas, se vier surgir, como eu fiz esse dia da regulamentação das apostas. E vou fazendo também os cenários, que eu acho que ajuda o pessoal também, né? Bem, hoje até que teve jogos com padrão back, eu achei. Não foi um dia tão ruim, na minha opinião. A gente está tendo os jogos da Copinha. É um campeonato que falta liquidez, né? Às vezes, em alguns jogos. Não tá tendo mercado também, dependendo do jogo ali, não tem mercado. Mas em alguns jogos aqui eu consegui fazer volumar, né? Fazer valor. Hoje eu fiz o jogo do Santos. Não consegui pegar o limite, mas no finalzinho ali, por alguns tiques a moeda não entrou. Ontem eu fiz o do São Paulo, fiz o do Corinthians. Entrei em overs bem longo, exposição mesmo, consegui pegar valor. Então no São Paulo peguei um 6,5, saiu 6 gols, né? Então consegui pegar uma correção, saí quando estava 4-0. Então esses jogos que estão envolvendo alguns times maiores, as odds estão bem amassadas. Mas eu vi o pessoal fazendo, igual o Cabal fazendo lá no grupo, em outros jogos, equipes mais parelhas, com o mercado é mais difícil de precificar, por falta de... Talvez a camisa ali é mais ou menos igual, tá tendo oportunidade também. Então a odd não tá pesando tanto para um lado. E nesses dias, né, que não tá tendo tantos jogos, acaba que ajuda a gente aí a fazer a procurar algumas oportunidades, né? Jogos da base costumam ser jogos com mais gols, principalmente no segundo tempo. A Copa São Paulo, ela tem jogos perto, né? Acho que é de 3 em 3 dias, se eu não me engano. Então no segundo tempo as equipes sempre desgastam. E nessa primeira rodada, os times que vêm de fora, muitas das vezes vêm de longe, vêm de ônibus. Na primeira rodada sempre estão bem cansados, então ficar bem atento ao segundo tempo. O primeiro jogo que eu vou falar aqui é a da La Liga, Osasuna e a Almeria. A Almeria tá bem ruim no campeonato. Tá com um cara que vai dar uma de Elche esse ano, né, que caiu para segundo ano passado com uma certa facilidade. Eles estão com apenas 5 pontos, enquanto o primeiro time fora da zona, que é o Celta, tá com 16, né, em 19 jogos, já passou metade do campeonato. Então mostra bem a fragilidade do time, jogando contra a Sassuolo fora de casa hoje, que nem é um time que tá tão bem no campeonato, tá na metade da tabela ali, 12º. Mas o Osasuna passou 5, 10 minutinhos ali de jogo, ele pressionou bastante, consegui pegar esse back. E depois eu queria ter entrado também, não 2,5, né? Tava esperando 3,10, mas a moeda por pouco não entrou. Eu não cheguei a olhar bem aonde que ela parou, mas a hora que eu entrei tava 2,92, passou alguns minutos ao gol. Creio que ela deve ter chegado a bater 3, né? Mas tá bom, peguei um back, foi bem legal. Outro jogo que eu fiz foi o do Sevilha e o Atlético de Bilbao. E hoje teve bons jogos da La Liga, né? Um campeonato que no início da temporada a gente falou que não fazia muito, criticou bastante o campeonato, mas hoje foi legal. Segundo tempo, o Bilbao estava 1-0, o Sevilha perdendo em casa, estava pressionando, estava com muita cara de gol. Também tentei fazer uma entrada aqui no final, que foi um Daronco, mas o gol saiu antes, né? Um pouquinho antes ali, eu fui um pouquinho guloso, eu entrei a 2,20. Se eu tivesse entrado a 2,10, onde eu costumo entrar, tinha pego, né? Porque o Cabal tava fazendo um Discord e pegou o limite a 2,10.
Mas tá bom, né? Acho que a leitura foi certa. Eu queria pegar um pouquinho mais do final do jogo ali, que eu imaginei o Sevilla pressionando, mas esse aqui escapou. E o outro foi Las Palmas e Barcelona, estreia do Vitor Roque, né? Ele entrou no segundo tempo ali por volta dos 70 minutos, 70 e poucos. Esse jogo, confesso que eu não fiz o primeiro tempo, porque eu estava vindo de trabalho. Fiz o segundo. E no final do jogo, o Barcelona, principalmente ali próximo dos 60 minutos para frente, pressionou muito. Eu entrei no limite e pus uma moedinha nos backs, né? Que vai que o Las Palmas pudesse marcar também, estava com a odd muito alta. E o Barcelona fez um gol de pênalti, né, com o Gundogan, realmente foi pênalti. A leitura ali clara que tava bastante pressão do Barcelona, então acho que valia a moeda nesse final. Então peguei esse limite e também a moedinha no back. Outro jogo que eu cheguei a clicar foi Crystal Palace e Everton. Tentei um limite no final do jogo, não rolou. Até o Everton chegou a ter um jogador expulso, mas ficou no 0-0. E por fim, Juventus e Salernitana. A Juventus, depois do empate, que o jogo chegou a ficar 1-1, né? Ela pressionou bem, né? Começou a dar sinais que poderia marcar. Ela saiu perdendo, se de falar, né? Depois empatou. E aí depois do empate eu achei que ficou bem claro ali que ela estava dominando a partida. Entrei, peguei esse back também e acabou ficando 6-1. No segundo tempo eu não cliquei. Até porque a odd era baixa, não queria comprometer o green, né? Ao contrário do Osasuna, que foi uma odd maior. Se eu não me engano, a odd do Osasuna estava por volta de 1,89, por aí. 1,80 e poucos. Bem, foi esses jogos que eu fiz. Igual eu falei, andei olhando alguns jogos da Copinha, peguei uns limites, alguma coisinha, nada muito grande. Ontem eu já consegui pegar mais, que foi no jogo do São Paulo e do Corinthians. Vamos falar dos jogos de hoje. De amanhã, dia 5/1, sexta-feira. Sexta-feira costuma ter muitos jogos, né, quando tá a temporada normal, mas amanhã não tem tantos assim. Tem copinha, igual eu falei, não tem como fazer muito pré-live. A gente tem que, claro, os times com a maior camisa é meio que óbvio que nessas fases de grupos eles são favoritos, porque são muitos times e todos têm só um time ali maior. Então, por exemplo, o Flamengo vai pegar o São José, é claro que ele é favorito. O Vasco também acho que vai jogar amanhã, vai pegar o Macapá, o time do Amapá, então é bem provável, né, que eles ganhem. Não tem muito o que ficar falando pré-live. E os jogos ali que tem um maior equilíbrio, teoricamente, é live. Então não tem como a gente ficar fazendo muita previsão pré-live aqui não, montando cenário. Falar primeiro do jogo da Itália, Bolonha e Genoa, que vai ser às 16h45, é o único jogo da italiano. O Bolonha que está em quinto, vem fazendo uma boa campanha, e o Genoa está em 12º, ele ganhou só uma partida das últimas 5, né? O Bolonha vem fazendo um campeonato talvez até acima um pouco do que o pessoal esperava, né? Ele eliminou a Inter na Copa da Itália e vem sendo muito elogiado também, né? O time, o técnico, né? Que é o Thiago Motta. Ele é brasileiro, mas ele naturalizou italiano. E jogando em casa não tem como falar que não é favorito. Mas a gente tem que ter a percepção que mesmo na boa fase não é um time que tem um grande elenco, igual a Inter, por exemplo, até a Juventus, que não joga tão bem muitas vezes, mas tem boas peças, né, mais de nome, mais conhecidas tecnicamente. Mas chama atenção muito pela odd, uma odd de 2, um time que vem numa boa sequência. Então vale a pena especular esse back, ver se dá padrão contra um time que não tá bem no campeonato. Não é todo dia que tem um back aí A2, né? Muitas vezes você vai fazer jogos de franco favoritos. A maioria das odds é entre 1,5, 1,40, 1,60 no máximo. Hoje eu até peguei uma mais alta lá no Osasuna, igual eu falei.
Mas quando surgem essas oportunidades é bom ficar de olho. Acho interessante sim para back, mas claro, sempre confirmando em live, até porque não é um time que tem um elenco tão farto e nem com tanta qualidade. Portugal, vamos ter o jogo do Sporting contra o Estoril. Sporting jogando em casa. Se é chovendo molhado, né? O Sporting contra times de menor expressão em casa sempre vai ser favorito. A odd está 1,20. O Sporting costuma ser um time over. Ele em casa sempre costuma marcar, tá com a média boa de gols, então pode ser um jogo interessante para gols também. Estoril até que não vem tão mal, ele vem em nono, né? Metade mesmo da tabela, são 18 equipes. Mas o Sport é franco favorito, acho que pode trabalhar um over de longa exposição, tem a tendência que dê para trabalhar, tem tendência também para back. É um jogo que, se caso o Estoril ache um gol, vai ficar muita pressão do Sport, pode gerar uma oportunidade para você pegar uma virada. É um jogo interessante. E o outro do português é Boa Vista e Porto. É a mesma coisa que a gente falou. Boa Vista, apesar que tenha sido o campeão aí fora do eixo lá, né? Bem aleatório, né? Quem não sabe a história, depois procura. Um time que a Latite ganhava muito de 1-0. Eu não lembro, assim, eu não vi ao vivo na época. Eu olhei a história depois, mas é bem interessante. Um time que talvez fez um feito até maior que o Leicester fez na Premier League, foi recente, né? Mas o Boa Vista agora, o recente, não é tão bom igual daquela época. Vem de uma sequência aí de 5 jogos sem vitória. E enquanto isso, o Porto está nas cabeças, como sempre, disputando o campeonato, 3 pontos atrás do Sporting. Mesmo fora de casa, a gente não tem muito o que argumentar. O Porto é favorito. A vantagem de estar fora de casa, a gente consegue uma odd um pouco maior para o Porto, está 1,40. Se fosse em casa, essa odd provavelmente estaria 1,20 ou até abaixo. Então é bem interessante. E pelo Porto estar procurando encostar, se aproximar ali da liderança, caso ele não ache esse gol no primeiro tempo, no segundo, com certeza ele vai partir para cima, se abrir, pode ficar interessante para gols, ou até para um limite ali, um Daronco, algum momento, ok? Mas os 2 jogos do português, 2 jogos para back aí, claro, sempre se confirmando em live, igual eu falo, não vai na camisa, não fica ansioso, se eu não entrar rápido eu vou perder o gol. Espera o mercado te mostrar, né? O jogo também te mostrar que está dentro do esperado. E também tem 3 jogos do Turcão. Muita gente gosta do campeonato turco, principalmente o pessoal que trabalha gols, porque é um campeonato muito over, com defesas que se expõem bastante. Destacar um jogo aqui que é Besiktas e Kasimpasa. Apesar do nome estranho, esse Kasimpasa não vem tão mal, vem nono no campeonato, tem 20 times aí o campeonato turco. Apesar da boa colocação, assim, entre aspas, né, ele tá só com uma vitória nos últimos 5 jogos, mas o Besiktas também não vem tão bem. Ele ganhou só 2 das últimas 5, apesar que ele está em quinto, mas ele encontra-se bem longe dos líderes, né? O Fenerbahçe e o Galatasaray tá com 44 e ele em quinto tá com 29. Então, uma diferença bem grande, mostra a disparidade entre essas equipes que estão na disputa do título e as outras, no caso até o Besiktas, né? Quando jogos do Fenerbahçe e do Galatasaray, caso ou fora, você pode atualmente, né, nessa temporada, pode ir tranquilo assim para fazer o back. É o que vai ter para fazer, as odds são muito amassadas de over e são times que pressionam, dão um padrão. Até no mesmo campeonato turco, né, que é tão exposto, eles costumam dar padrões bem claros. O Besiktas, apesar de ser um time um dos grandes lá da Turquia, ele não está tão bem, mas jogando em casa contra um time no papel inferior tecnicamente, acho que convém ficar de olho sim nesse back, mas tomar um pouco mais de cuidado. Igual eu falei, não é um time que vem dominando tanto o campeonato, não vem numa sequência tão boa. Eu achei um pouco apertada essa odd, mas eu acho que ela, a não ser que o Besiktas entre muito forte no começo, ela tende a subir um pouco. Está 1,55, eu imagino que ela se estabilize ali por volta de 1,65, 1,70, a não ser que o Kasimpasa esteja no dia e dê aquela pressão, ela suba mais. Mas eu acho que mais ou menos isso daí vai estabilizar.
Vamos ver se ali nos primeiros minutos, ali, algum momento do primeiro tempo, o Besiktas dá esse padrão pra gente. É isso. Apesar de poucos jogos, né, eu achei jogos interessantes. Eu acho que o jogo do Bolonha pode ser uma oportunidade. Desculpa, eu pulei o Premier League. Não é nem Premier League, né? Copa da Inglaterra, perdão. A gente tem 3 jogos. Tem Brentford e Wolverhampton. Para mim é um jogo para live. Todos os jogos aqui a gente tem que tomar muito cuidado com as equipes que vão entrar em campo. Na Inglaterra, muitas vezes nas Copas, os times maiores poupam. Ou um time também que possa estar tendo que lutar contra o rebaixamento. Tem um jogo importante próximo, ele pode meio que abandonar ali e pôr o time mais aleatório. Então a gente tem que ficar de olho. O Fulham vai pegar o Rotherham, que é um time das divisões abaixo aí da Inglaterra. Se eu não me engano, é da Championship. Só confirmar aqui. Mas acho que é mesmo da Championship. Isso, da Championship. Deixa eu ver a classificação dele aqui no momento. Mas o que eu me lembro, ele tá meio para baixo da tabela. Na verdade, ele é o último. Nossa, eu nem lembrava disso. O último colocado, tem 24 equipes, ele está com 18 pontos. O primeiro time fora da zona, que é o Huddersfield, está com 25. Ele ganhou uma partida das últimas 5. Tá bem mal, né? O Huddersfield, o Rotherham. Bem, o Fulham, então, não tem nem o que falar. É favorito. A odd aí tá 1,22, 1,20, variou também 1,17. Provavelmente com alguma sorte a gente consegue pegar ela a 1,20. A gente tem que ver como esse Fulham vem, né? Se ele vai poupar muita gente, se não vai. Mas ainda como favorito, não tem como falar diferente. É um jogo interessante para a gente buscar esse back. O outro jogo é Tottenham e Burnley. Creio que o Tottenham, até pela posição na tabela lá do campeonato inglês, ele possa vir com os titulares, né? Vamos ver, pelo menos com a maioria deles. Eu tenho que ver, eu não sei se o pessoal já está se apresentando para a Copa da Ásia e Africana. A gente tem que ver isso também, então, pessoal. Eu não sei se o pessoal se os jogadores já foram se apresentar, que vai ser em janeiro a Copa da Ásia e da África. Eu vou fazer junto com a Eurocopa e com a Copa América no meio do ano, que aí perde jogadores de uma vez só. Não, vai fazer agora. E eu não sei se ele saiu. Então o Tottenham tem jogadores ali, o Son, né, coreano, deve ter tem uns africanos também. Sem o Son já muda bastante. Mas querendo ou não, ele entra como favorito e como o Burnley. A gente tem que ficar então de olho nessa escalação, até para ver se a odd que tá compensa. Que se já tira o Som, dependendo de quem sai, ele também pode mudar. Tá 1,40 no momento. Se tiver com os titulares, eu acho que uma odd legal aí para começo de jogo. Agora, se tiver 100, ficar esperto, até para um rebote de mercado que vier a dar depois. Mas é isso. Agora é isso mesmo. Acho que eu falei das que eu queria falar. Então tem jogos interessantes, apesar de não muitos. Campeonatos importantes, né? Copa da Inglaterra, Itália, Portugal, com 2 times que estão disputando o título. Acho que é um dia para back, né? Tá com cara de back. Todos os jogos que eu falei aí. Tem jogos, claro, que pode ser bons para over, até pela diferença de qualidade. Não tem como falar que não possa. Mas o mais claro aí, eu acho que é o Match Odds. Então é isso, pessoal. Queria agradecer a todos que têm escutado a gente aí. Logo tá voltando os campeonatos à normalidade. Vai começar também pré-Libertadores, alguns campeonatos estaduais que dá para fazer. Não é todos também que a gente consegue fazer por liquidez, por mercado, mas Paulista costuma ser um campeonato mais interessante para trabalhar, com mais liquidez. E é isso. Então, um grande abraço, ótima sexta para todos, de bom trabalho e vamos esperar aí de bons greens também. Um grande abraço e até mais.